Tudo bom, galera? Aqui é o Jorge. Você está assistindo o História com o Jorge. Uma parada meio megalomaníaca, narcisística, sei lá. Mas enfim, você está vendo o História com o Jorge, o canal onde a gente joga videogame e aprende sobre fatos históricos. Esse aqui é o primeiro de 3 vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial na União Soviética. Então, esse vídeo é sobre a Operação Barbarossa e Stalingrado. No vídeo 2 a gente vai falar da Guerra de Inverno, né, e dos problemas ocasionados pelo inverno, e no vídeo 3 sobre a vitória soviética em cima das tropas nazistas, sobre a corrida por Berlim, beleza? A bola da vez com relação a jogos é o Company of Heroes 2, você já deve conhecer ele porque você deve ter visto o vídeo lá do dia D, né, do primeiro Company of Heroes de 2006. O segundo jogo, se eu não me engano, sai em 2008, 2009, feito pela mesma produtora, Relic Entertainment, e publicado pela SEGA. Ele tem uma coisa de esportes bem legal, ele incorpora bem esse lance dos streamers e tudo mais, tem campeonato disso aí. Massa? Então, simbora pra gente ver os aspectos que eu selecionei sobre a Operação Barbarossa e Stalingrado. Aperta o seu cinto aí e partiu a aula de história. Bom, simbora, galera. A gente está em Stalingrado, né, que depois virou Volgogrado, no sul da Rússia. A gente está vendo aí o mapa de infraestrutura urbana. Acho muito legal essa transição, porque ela mostra pra gente que já não tinha muita coisa restando da cidade. Essas cenas que a gente está vendo aí são de setembro de 42. E muito infelizmente o jogo já começa com um tropeçozinho nessa primeira cena. Os soldados estão invadindo a própria cidade, dá pra ver que alguns deles estão desarmados. Aquela coisa bem de filme americano, assim, ó, soviético, um carrega a arma, o outro carrega as balas e vocês vão, né, numa tentativa de mostrar os problemas estruturais, administrativos aí de fornecimento de equipamento. Não é que isso não tenha acontecido, mas é que isso foi bem menos numeroso do que o cinema norte-americano faz a gente acreditar. Evidentemente que ninguém é santo, né? Então você vai ter Estados Unidos tentando diminuir os soviéticos e os próprios soviéticos tentando se reabilitar. É como diz o Homi Bhabha, historiador naquele livro Local da Cultura. A cultura é um campo de batalha. A cultura ele diz um entrelocal contingente, ou seja, há idas e vindas, né? Há um cabo de guerra para estabelecer determinados tipos de verdade e tal, mas eu falo disso já. Então a gente está aqui com as nossas tropas descendo dos barcos para entrar em Stalingrado. E alguns dados interessantes do que vai acontecer aqui. A gente está saindo do porto, enfim, subindo, e vai ser ali o tanque T-34. Deixa eu movimentar minha tropa aqui, mas a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entrar na cidade. E é estranho que a gente tenha uma invasão anfíbia da própria cidade, né, do país que está sendo invadido. Mas enfim, tá aí o T-34 e ele é um tanque médio, né, a mobilidade desse tanque é excelente. E por ser muito mais leve do que o Panzer IV e outros tanques gigantescos alemães, o T-34 vai se mover com relativa facilidade nos escombros e nesse tipo de terreno extremamente acidentado, servindo de corta-luz para o avanço de tropas, que é exatamente o que a gente está fazendo aí. Um outro dado legal é que o T-34 tem essa blindagem inclinada, né? Essas placas de blindagem são inclinadas, o que fazia que determinados tiros de armas mais pesadas, né, tipo a Panzerfaust, eles meio que resvalassem, então era um pouco mais difícil fazer acertos em cheio, né? Outro lance interessante de guerra urbana é que fica extremamente difícil usar artilharia, especialmente por causa de altura dos prédios, então bombardear uma determinada rua específica é bem complicado. E isso levou os soviéticos a trocarem um pouco de estratégia. Sabedores que não podiam usar artilharia, os caras vão usar maciçamente as granadas, em especial
uma granada chamada de F1, eu vou botar uma fotinha dela aí no vídeo depois, mas essa granada tem o apelido de limão, e é aquela granada enrugadinha, né, porque essas rugas ajudam no momento do arremesso, né, ajudam na aderência, e elas vão ser utilizadas como uma espécie de artilharia portátil, assim. Então tem vários relatos das tropas soviéticas combinando, e você vai ter 7, 8 soldados jogando granadas no mesmo ponto de uma vez só, para fazer uma espécie de barragem de granadas. O que a gente está vendo aí é uma cutscene, enfim, e aí você vai ter um general soviético com aquele tom bem propagandista, com aquele sotaque bem tradicional de soviéticos falando inglês no cinema, e aí vamos esmagar os fascistas e toda aquela retórica de guerra. Ele fala a persistência deles não é páreo para o zelo soviético e tal. Isso leva a gente para uma questão interessante enquanto o vídeo vai rolando, que é os soviéticos chamam a participação deles na Segunda Guerra Mundial de a Grande Guerra Patriótica. E em parte foi mesmo, galera. A gente tem números aí para comprovar isso. Você vai ter 34 milhões de soldados participando disso. Então é muita coisa mesmo. A gente tem que ter alguns cuidados, assim. Apesar desse número muito alto, né, voltando um pouco para aquele lance da propaganda, a gente vai ter muita gente também que foi fuzilada por deserção. Né? Então são cerca de 150 mil mortos porque foram capturados e foram crime de enfim, traição da pátria. Alguns outros casos, apesar da deserção, houve também perda de cargo, houve castigo corporal, houve tarefas extremamente indesejáveis, inclusive para oficiais de alta patente, porque a partir de 42 a gente vai ter os batalhões penais, né? Então é gente que havia desertado, ou prisioneiros de guerra, ou gente que estava em gulags ou voltando de gulags, que vai fazer missões extremamente difíceis, ou ataques suicidas, ou ataques onde há pouca expectativa de vitória. Os batalhões penais só são... Aí, ó, a granadinha RG-42 aí do copinho. Essa é outra granada, mas enfim. Os batalhões penais foram viabilizados por causa de leis que os soviéticos passaram em 1941, especialmente com conscritos. Né? E uma lei que dizia o seguinte: um prisioneiro soviético recuperado é tido como traidor também. Apesar da força de lei, a gente vai ter quase 1 milhão de soldados sendo reintegrados. Né? Então, enfim, deixou ele para trás do caminhão para fazer o esqueminha da artilharia de bolso e eliminar a metralhadora pesada alemã, porque a gente vai fazer um ataque, como a gente diz, de flanco, né? Você vai ter o avanço principal que está impedido, então você vai com a tropa pela lateral. Mas enfim, um pouco para a gente poder se organizar aí com o que a gente está vendo na tela. Isso está acontecendo, né? Stalingrado, em setembro de 42, está acontecendo por causa de eventos históricos que remontam ao pré-guerra. Né? O primeiro deles é a política de apaziguamento, porque você vai ter... Ah, sim, gente, peraí só um pouquinho, o lance da granada aí. Enfim, ó, olha só a explosão, que legal. Você vê que não tem fogo, não tem aquela coisa, né, do cinema, ela mata por estilhaçamento. Né? A granada se parte em muitos pedacinhos, em muitos caquinhos pequenininhos, que são arremessados em todas as direções numa velocidade absurda, e é isso que destrói a tropa inimiga. Mas enfim, então, política de apaziguamento. No pré-guerra, você vai ter Hitler se expandindo na Europa com aquela teoria do espaço vital, e França e Inglaterra especialmente olhando, né, a expansão do Hitler em cima da Áustria, em cima da República Tcheca, aguardando que nazistas e socialistas se encontrassem, né? Tipo assim, são inimigos naturais, então eventualmente vão se encontrar, vão se destruir mutuamente, e caso haja uma guerra, a gente vai bater no sobrevivente, então a gente vai chutar o cachorro que já está mais fraco. Só que socialistas e nazistas se uniram impressionantemente contra, vamos dizer assim, o que seria depois conhecido como os aliados, naquilo que a gente chama de
Pacto Molotov-Ribbentrop, que foi assinado em 23 de agosto de 39, entre duas figuras, o Vyacheslav Molotov, que era o comandante soviético, que morreu como a gente diz, de morte morrida em 86, e o Joachim von Ribbentrop, que era um dos generais nazistas. Foi culpado por crimes de guerra e executado em 46. Mas o legal do Pacto Molotov-Ribbentrop é que ele só veio à tona em 89. Ele foi negado categoricamente pelo Estado Soviético até 1989. Ele só vai ser admitido já no governo Gorbachev, com a Glasnost, né, que é a política de transparência, liberdade de expressão, enfim, era a queda já da União Soviética em 91, e o Gorbachev, junto com outros oficiais, aí vão admitir esse tipo de coisa. Seja como for, essa não agressão entre nazistas e soviéticos pegou a Europa de surpresa no início da guerra com a invasão da Polônia, mas depois de um tempo o próprio Hitler, por observar na União Soviética um inimigo em potencial, vai deflagrar a Operação Barbarossa em junho de 41. A operação tem esse nome por causa não sei se a melhor palavra é essa, do Kaiser, do soberano, enfim, medieval, Frederico Barbarossa. É um cara do século XII, morreu, se eu não me engano, em 1190. E o que o Hitler fez foi uma análise de risco, né? Ele observou com cautela a campanha soviética na Finlândia, na Guerra de Inverno finlandesa, no inverno de 39 para 40, e chegou à conclusão de que sim, dava pé, tirar os russos de cena, era uma coisa que poderia ser feita, né? A razão oficial, ele vai dizer que mas há 160 divisões russas na fronteira com a Polônia, estão próximos da Alemanha, eu posso ser agredido. Desculpa, gente, conversa para boi dormir. Se havia uma guerra entre Alemanha e Polônia de um lado e Rússia e Polônia do outro, para fazer aquele esquema do corredor polonês, nada mais natural do que soviéticos estacionarem tropas por lá. Mas, ok, segue. A Operação Barbarossa vai ter 3 frentes, né? Vai ter uma frente norte, onde os combates vão acontecer rumo a Leningrado, uma frente central rumo a Moscou e uma frente sul rumo a Stalingrado. Lembrando das nossas aulas de geografia aí, velho, é muito longe, é muita terra mesmo. Você vai abrir uma frente de batalha nova com cerca de 3.000 quilômetros, é coisa pra caramba. Enfim, bom, tá aí um Howitzer, né, que é uma arma anti-tanque e talvez antipessoal aí. Alemanha, mais uma vez, a minha granadinha aí sagaz para resolver o problema, mas enfim. As tropas nazistas vão ter 2 objetivos, ou melhor dizendo, o alto comando nazista vai ter 2 objetivos centrais com a Operação Barbarossa. Um deles é um Panzer IV aí, ó. Um deles é um conjunto de objetivos que a gente chamaria de ideológicos. Então, a Operação Barbarossa acontece por causa de 3 fatores assim, principais dentro do objetivo ideológico. O primeiro deles a União Soviética abriga inimigos dos nazistas. Então você tem eslavos, judeus e comunistas. Então eles vão ser vistos pelos alemães como menores do ponto de vista étnico/racial, do ponto de vista ideológico também e do ponto de vista do ódio aos judeus. O segundo ponto é que uma derrota soviética na mão dos alemães poderia forçar a Inglaterra a assinar um eventual tratado de paz, ou forçar a França a admitir a superioridade alemã. E aí a gente ia viver uma coisa bizarra, assim. A gente ia ter fascistas em Portugal e na Espanha, né, com Franco e Salazar, e a gente ia ter uma Europa central dominada por Hitler e Mussolini e, olha que estranho, o que seria depois, né, o Estado Soviético gigantesco dominado pelos nazistas. Enfim, loucura. E também haveria o último ponto ideológico aí, que é um ganho moral, propagandístico enorme. A Alemanha ia poder bater no peito e dizer, olha só como nós somos grandes e conseguimos derrotar o inimigo. Do outro lado tem um ganho material aí, tem uma série de objetivos materiais, que eu também vejo como uma forma de tripé. O primeiro deles é, por causa daquelas questões do Anschluss, lá do espaço vital alemão,
a gente vai ter uma Alemanha sedenta por matéria-prima e mão de obra barata. Então eles vão atrás do carvão e do petróleo russos e também da mão de obra barata desses povos eslavos que lá habitavam. O segundo ponto é que o Hitler já sacou, cara, em 41, que não vai demorar muito para a Grã-Bretanha e Estados Unidos se organizarem, fazerem uma parceria muito mais intensa e realizarem uma tentativa de tomada da Europa. E o terceiro ponto é que o Hitler saca que não dá para fazer uma invasão naval da Inglaterra. Gente, é basicamente impossível, é muito complicado fazer um desembarque desse. A gente viu lá no dia D que o único, ou um dos únicos, talvez, desembarques anfíbios da história da humanidade de sucesso foi o dia D. O outro lance que a gente tem que se ligar é por que a Operação Barbarossa acontece se o Estado Soviético estava em guerra e por que o Stalin deixa isso acontecer debaixo do nariz dele. A gente vai ter uma rede de inteligência soviética e de resistência em Berlim, chamada de Orquestra Vermelha. Ela é composta por mais ou menos 400 pessoas de N profissões diferentes. E é muito legal, ela tem esse nome por causa da variedade de pessoas que a compõem e tem um lance meio poético, assim, os operadores de código Morse da orquestra vão receber o apelido de pianistas, né? Eu acho isso muito legal. E o Stalin ignorou os avisos e informações que ele recebeu, né? Ele achava que o máximo que o Hitler faria seria tentar renegociar o pacto já pensando num pós-guerra. Outro motivo que os historiadores colocam é o Stalin ignora por megalomania, né? Por traço de personalidade dele, ou talvez a navalha de Ockham esteja certa. Ele ignora porque era simplesmente improvável que aquela coisa acontecesse. Mas, enfim, seja como for, 3h15 da manhã, 22 de junho de 41, os nazistas invadem a União Soviética e dão início àquilo que eles sequer poderiam imaginar, que era a sua própria derrota. Beleza? Mas isso eu conto no vídeo 2, quando a gente for falar da Guerra de Inverno, Terra Arrasada e essas coisas todas. Belezinha? Bom, galera, eu queria fechar esse vídeo com a citação do jornalista americano Walter Lippmann, já falecido, se eu não me engano, meados dos anos 70, se eu tivesse que chutar eu diria 74, mas enfim. O Lippmann diz o seguinte, retomando um pouco daquela questão que eu tinha levantado sobre propaganda de guerra, história escrita pelos vencedores, né, a cultura como campo de batalha e tal, ele fala assim, em tempos de guerra, o que é dito do lado inimigo do fronte é propaganda. O que é dito do nosso lado é a mais pura verdade. Eu acho essa frase muito importante não só para historiadores, mas para a gente, cidadão, em geral, aí, pensar que forças estão em jogo em cima da produção de conhecimento, divulgação de conteúdo, informações e por aí vai. Nesses anos aí de fake news e polarização política, a gente tem que abrir os nossos olhos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos próximos episódios, um pouquinho mais de Segunda Guerra Mundial, ainda tenho mais coisas para dizer sobre o fronte soviético. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aperta o botãozinho do sininho para você ficar por dentro das novidades. Tem vídeo novo em todas as quintas-feiras. Não esquece de compartilhar com os seus amigos, né? Bota a galera para assistir isso aqui. Acho que é um dos poucos canais onde a gente joga videogame e vê conteúdo histórico de verdade, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abração para todo mundo, racha de estudar, galera, e até mais.